Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. No prazo de 1 ano, Portugal decide o seu futuro em mais 2 eleições, autárquicas e presidenciais. O palco das eleições é aqui. Assine e garanta acesso a todos os conteúdos em observador.pt, agora com 40 € de desconto. Cidade de Faro. Notícias às 7 na Rádio Observador com Carla Jorge Carvalho. O Governo já entregou a nova versão da Lei de Estrangeiros. O diploma tinha sido declarado inconstitucional e chumbado pelo Presidente da República. Para tentar superar a principal objeção levantada pelos juízes, há novidades na questão do reagrupamento familiar. Assim, o Executivo mantém o prazo dos 2 anos para o pedido de reagrupamento familiar, mas abre exceções à regra. O tempo pode ser menor se o requerente provar que tenha coabitado com o companheiro ou a companheira durante pelo menos 1 ano, exatamente antes da entrada em Portugal. Outra exceção, se o cônjuge que ficou no país de origem tiver a seu cargo um menor ou alguém dado como incapaz, então o prazo deixa de ser aplicado e o reagrupamento familiar pode ser pedido imediatamente a partir da entrada legal do imigrante no país. Há uma outra salvaguarda, o requerente vai ter de comprovar que o casamento ou união de facto foi celebrado de livre vontade e que respeita a lei portuguesa, ou seja, não pode ser um casamento com menores de idade ou poligâmico. Outro aspecto que motivou a objeção do Tribunal Constitucional foi a questão das medidas de integração. Carla, a nova versão da Lei de Estrangeiros ficou mais clara? A dúvida dos juízes tinha a ver com o momento em que era necessária a formação em língua portuguesa e nos princípios e valores constitucionais portugueses, se era antes ou depois do pedido de reagrupamento familiar. O Governo esclarece que as medidas de integração são exigidas depois da entrada em território nacional. Os prazos para a decisão do pedido de reagrupamento também são encurtados e continuam a ser exigidas condições de habitação dignas e meios de subsistência suficientes para sustentar todos os membros do agrupamento familiar sem recurso a apoios sociais. O diploma foi entregue ontem à noite pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS em articulação com o Governo. A AD mantém que é preciso regular a imigração. É o que pode ler-se no texto que chegou ao Parlamento. Os 2 partidos dizem não abdicar de soluções que permitam uma regulação humanista dos fluxos migratórios e não querem o regresso do que classificam de uma política migratória laxista e falsamente humanista do passado. Esta notícia surge no dia em que o Primeiro-Ministro regressa ao Parlamento para os debates quinzenais, pouco mais de 2 semanas da entrega do Orçamento do Estado. Luís Montenegro vai abrir a sessão numa altura em que tem elogiado a situação económica e financeira do país. E falamos agora das buscas da Polícia Judiciária na TAP, a chamada Operação Check-in. César Sá Esteves é o único constituído arguido. Até agora trata-se do advogado que aconselhou a administração da TAP durante o processo de indemnização paga a Alexandra Reis. César Sá Esteves foi constituído arguido no início das buscas ao escritório de advogados, fundado por Pedro Rebelo de Sousa, irmão de Marcelo Rebelo de Sousa. É uma informação apurada pelo Observador. O advogado foi constituído arguido para que seja possível às autoridades acederem a comunicações que estão cobertas por sigilo profissional, isto porque foi o responsável pelo aconselhamento à administração da TAP durante o processo em que Alexandra Reis recebeu a polémica indemnização de 500 mil euros em 2022. A Sociedade de Advogados de César Sá Esteves emitiu um comunicado ontem à noite a confirmar a realização das buscas judiciais. O ex-ministro Pedro Nuno Santos e o ex-secretário de Estado Hugo Mendes também estão a ser investigados, com as autoridades a pedirem acesso aos e-mails trocados entre os dois a propósito do despedimento de Alexandra Reis. O redator principal do Observador, Luís Rosa, explica que no centro do inquérito está precisamente a sequência de decisões políticas que levaram a TAP a pagar os 500 mil euros à antiga administradora. O centro da investigação é todo o processo que levou ao pagamento de indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis. E aqui o observador sabe, e foi isso que escreveu em primeira mão, que a autorização política que terá sido dada por Pedro Nuno Santos, enquanto Ministro das Infraestruturas, e Hugo Mendes, Secretário de Estado das Infraestruturas, à Presidente da TAP, Cristina Urmier-Weidner. Exatamente. Essa autorização política que foi dada à Presidente da TAP para pagar a indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis, essa é uma das linhas centrais e relevantes deste inquérito.
O redator principal do Observador, Luís Rosa, na História do Dia, a Judiciária confirmou ontem a operação Check-in para investigar o pagamento de 500 mil euros a Alexandra Reis. A antiga administradora devolveu, entretanto, a parte da indemnização que foi considerada ilegal pela Inspeção-Geral das Finanças. O acidente do elevador da Glória aqueceu o mais recente debate entre os candidatos à autarquia de Lisboa. Carlos Moedas diz que convocou a reunião extraordinária sobre este tema para depois das eleições, para evitar uma politização da tragédia. O atual presidente da Câmara de Lisboa desvaloriza a necessidade de uma reunião extraordinária sobre o acidente com o elevador da Glória antes das eleições autárquicas. No debate na CNN de Portugal, Carlos Moedas defende que se trata de falhas técnicas e não de responsabilidades políticas, por isso considera que não é necessária uma reunião de Câmara. Quando nós vemos aquilo que foi o relatório preliminar desta tragédia, que indica que estamos a falar de uma falha técnica e em que eu, como Presidente da Câmara, lancei não só uma investigação interna, mas uma investigação externa, independente, e também a investigação que está a ser feita pelo Gabinete de Estudos do Governo, portanto, nós temos que esperar pelos resultados dessa investigação. É a única coisa que eu peço. E quando nós vemos que temos aqui um Partido Socialista que quer aproveitar exatamente esta oportunidade para marcar mais uma reunião de Câmara, torna-se ridículo. Estamos a falar de uma falha técnica, não estamos aqui a falar de responsabilidades políticas. Essas não precisam de reunião de Câmara, essas estão apuradas pelo investimento que fizemos na Carris, pelo aquilo que foi a manutenção na Carris. Já Alexandra Leitão, da coligação PS Livre e PAN, defende que há novos factos que merecem mais explicações de Carlos Moedas e admite estudar uma forma de forçar uma reunião. A partir do momento em que há factos novos, exatamente para não os discutir na praça pública, eles devem ser discutidos no sítio próprio. E o sítio próprio é a Câmara Municipal de Lisboa. Politizar não é escrutínio democrático. E se há factos novos vindos a lume, sublinho, posteriormente à última reunião de Câmara, pois então parece-me que se justifica haver... Mas vai tentar forçar a marcação da reunião? Como digo, estamos a estudar, estamos a ver as regras. Há uma norma que determina que a reunião deve ser marcada para os 8 dias subsequentes e manifestamente não foi. Em causa estão factos apresentados em 2 reportagens que terão relevado o registro de outros 2 acidentes no ano passado e em maio deste ano. O candidato da CDU, João Ferreira, recusa que as responsabilidades estejam totalmente apuradas e fala em informações contraditórias por parte do Presidente da Câmara de Lisboa. É lançado um alerta público numa reportagem que, para além de lançar um profundo descrédito sobre os serviços de manutenção que estão a ser assegurados na empresa, de mostrar evidências documentais de que o Presidente foi avisado para problemas de segurança, relativamente aos quais ele tinha dito que não tinha recebido absolutamente nada. Ora, isto exige um esclarecimento e um apuramento. E há aqui um momento absolutamente crucial, que é o concurso público 2022, a que concorrem 2 concorrentes, em que um deles, que é o que ganha o concurso, apresenta um preço anormalmente baixo, com o outro concorrente a dizer, atenção, que por esse preço não se faz o serviço. Ora, Carlos Moedas e o Conselho de Administração da Carris acham que isto é natural e que não merece justificação nenhuma. Nós achamos que não. Há aqui uma justificação que deve ser dada. Bruno Mascarenhas, do Chega, vai mais longe. Defende que, face à gravidade da situação, Moedas nem devia ser candidato à autarquia. Houve informação atempada. A gestão do PSD sabia o que se estava a passar, sabia dos inúmeros problemas que tínhamos na Carris e nada foi feito. E, portanto, quando a máxima autoridade dos transportes na cidade de Lisboa, que é a Câmara Municipal de Lisboa, não fiscaliza uma empresa municipal, isso então é inacreditável. Então, o que é que está a pedir, não, aquilo que eu estou a dizer é que, face aos dados que nós temos hoje, o Sr. Engenheiro Moedas já devia ter demitido o Conselho de Administração e devia também ter demitido o seu vereador para a área dos transportes. Não pede a demissão de Carlos Moedas? Eu acho que o Engenheiro Moedas nem sequer devia ser candidato. O Engenheiro Moedas, neste momento, nem devia ser candidato a propor-se a Lisboa, tendo em conta a gravidade desta situação. Declarações de Bruno Mascarenhas, do Chega, no debate da CNN de Portugal. Além do elevador da Glória, outros temas também como o lixo, a habitação e os transportes marcaram divergências entre os candidatos. Mais de 650 operacionais e 220 viaturas continuam a combater o incêndio em Lagos, no Algarve. O fogo sofreu um reacendimento ontem à tarde, mas não há habitações em perigo. Este incêndio está ativo há 3 dias. Ontem chegou a estar dominado, voltou a sair de controle devido à projeção das chamas. O reacendimento aconteceu na zona de Feiteira, no concelho de Lagos. Não há habitações em perigo. As chamas consomem uma zona de mato. No ponto de situação feito ao início da madrugada, Abel Gomes, comandante operacional no terreno, explica que as condições climatéricas não estão a ajudar.
neste momento, contrariamente àquilo que é habitual, portanto, temos apenas um arrefecimento da temperatura, mas a entrada de umidade não se registra, portanto temos umidades muito baixas, que naturalmente não favorecem quem está a combater o incêndio. Este incêndio começou domingo em Algesur, entretanto chegou ao Concelho de Lagos. Esta manhã é esperado que os meios aéreos voltem a juntar-se no combate às chamas. A organização da flotilha humanitária, que segue em direção a Gaza, volta a denunciar ataques com drones a vários barcos. Mariana Mortágua afirma que foi lançada uma substância química e fala numa tentativa de intimidação. Os ataques aconteceram nas últimas horas ao largo da Grécia. Em comunicado, a organização da flotilha humanitária afirma que foram lançados drones contra vários barcos. Há registro de explosões, as comunicações foram bloqueadas, é o que denuncia a organização em comunicado. A coordenadora do Bloco de Esquerda segue a bordo da principal embarcação da flotilha. Mariana Mortágua divulgou um vídeo nas redes sociais a explicar como aconteceram estes ataques. E esta noite foram registados 5 ataques a outros barcos que estão atrás de nós, ataques por drones. Num caso foi lançado um dispositivo que acabou por cair do barco. No outro caso foi lançado um dispositivo com uma substância química que atingiu um dos barcos, e os outros 3 foram atacados com... Enfim, na verdade só o que ouvimos foi um barulho, uma explosão e um flash de luz nos outros barcos. Mariana Mortágua fala numa tentativa de intimidação para travar a entrega de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Acrescenta que agora toda a flotilha está em estado de alerta e com o protocolo de segurança ativado. Israel avisou ontem que não vai permitir que nenhum navio entre numa zona de combate ativa. A flotilha humanitária e também a liderança de Mariana Mortágua vão estar em análise no Explicador desta manhã com Fabián Figueiredo, líder parlamentar do Bloco de Esquerda. Agora são 7h11. Carla, que outras notícias estão em destaque? Pelo menos 17 pessoas morreram e mais de 120 estão desaparecidas devido à passagem de um super tufão pela Ásia. As vítimas mortais foram registadas em Taiwan e nas Filipinas, sendo que este super tufão também passou nas últimas horas ao largo de Macau e Hong Kong. Há registro de cheias urbanas e infraestruturas destruídas, com a população a ser aconselhada a procurar abrigo. De acordo com as autoridades chinesas, esta é a mais poderosa tempestade registada no mundo este ano. Marcelo Rebelo de Sousa considera que Donald Trump fez um discurso muito radical na Assembleia Geral da ONU. Ainda assim, o Presidente da República considera que, na prática, o Presidente norte-americano não aplica esse radicalismo. Declarações em Nova Iorque, depois do primeiro dia de debate na Assembleia Geral da ONU. Hoje, Marcelo Rebelo de Sousa discursa num debate aberto do Conselho de Segurança da ONU sobre inteligência artificial, paz e segurança internacional. O Benfica empatou a 1-1 em casa com o Rio Ave, num jogo em atraso da primeira jornada do campeonato. Os golos só surgiram nos últimos minutos. O Benfica marcou primeiro, mas o Rio Ave empatou no final do jogo. Os encarnados voltam assim a perder terreno. Estão em terceiro lugar, a 1 ponto do Sporting e a 4 do Futebol Clube do Porto. E isto acontece a muita gente, ou pode acontecer, sair de casa para o trabalho e a meio do caminho perceber que vos falta alguma coisa. Sim, se calhar todos nós já temos histórias destas. Claro. Se calhar não tão ao extremo como a de uma mulher britânica, 37 anos, saiu de casa, penteada, com uma linda camisola, mala na mão, calçada, mas sem calças. Esqueceu-se das calças. Eu há dias, e vocês são também te testemunhas, aconteceu isso. Eu vi de calças. Isso não trouxeste os óculos. Aqui não, foi mesmo as calças. Ela foi apanhada pela Câmara de Videovigilância de casa. Mas foi sem calças para o trabalho? Quando é que ela se deu conta disso? Não, ela consegue perceber que se sentiu um fresquinho nas pernas. E rapidamente volta para casa para se vestir. Diz que anda muito cansada, está a trabalhar com turnos de 12 horas consecutivas. Quem nunca? E esqueceu-se das calças. É verdade, acontece. Portanto, a partir de agora é olhar da cintura para baixo, ver se está tudo bem. Novo Cupra Tavascan 100% elétrico. O SUV Coupé com autonomia em cidade até 693 km, combinada até 569 km e carregamento rápido dos 10 aos 80% em apenas 28 minutos. O impulso que leva o seu negócio mais longe. Por 450 € mês mais IVA, sem entrada inicial. Renting para empresas INI. Novo Cupra Tavascan. Acelere a ambição.